Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje a gente vai estar falando sobre os hábitos que fizeram eu ter uma renda aí de mais de R$ 1.200. Na verdade, isso é algo bem padrão, né? Quando você vai descobrindo os seus reais hábitos, você vê que tem muita coisa que você pode mudar aí na sua vida, né? Porque simplesmente isso pode te gerar um retorno financeiro muito grande no médio e longo prazo, tá? Bom, vamos abordar esses conceitos deste livro aqui chamado O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Bom, galera, o que que eu fiz, né? Nesse livro aqui, eu li ele lá em 2017, faz um bom tempo já. E só que desde lá, para vocês verem como um hábito, ele no longo prazo, ele faz diferença. Desde que eu li esse livro, eu entendi vários conceitos importantíssimos, tá, galera? E um deles eu descobri, na verdade, eu não descobri, né? Eu só apenas notei ele, é isso que importa, na verdade, que são coisas que você também pode fazer que vai te ajudar a ter um retorno financeiro muito bom no longo prazo. Eu cansei de eliminar gastos que eu notei que eu não precisava, que eram gastos superficiais e que com o passar do tempo eu notei que fez muita diferença na minha conta bancária. Vamos começar explicando esse conceito, né, do hábito em si, que ele fala aqui no livro, que na verdade o hábito tem três partes, né, galera? O primeiro deles é o gatilho. Então, o gatilho é nada mais é do que é o que te faz iniciar aquele hábito. Então, por exemplo, se você tem um hábito de gastar muito, se você tem um hábito de compulsividade, né, de gastar mais dinheiro, se você sabe aquele hábito que você tem, a maioria das mulheres tem isso, né? Tipo, eu estou estressada hoje, tive um dia muito ruim, vou fazer uma compra aqui para me desestressar. Então, o gatilho nada mais é do que o estresse. Ela estar se sentindo estressada nesse momento faz com que libere aí uma série de hormônios, de neurotransmissores na cabeça da pessoa que faz ela tomar determinada ação para depois ter uma recompensa, que no caso seria o alívio do estresse. Então, o primeiro é o gatilho, tá? A gente precisa identificar qual é que é o gatilho deste hábito que você faz. Então, no meu caso, por exemplo, eu até hoje eu tenho o hábito de comer doce. Eu tenho uma rotina assim que ela é mais estressante, né? E tipo, tenho muitos trabalhos e bastante coisa para fazer, e isso me deixa num patamar mais elevado de ansiedade. Então, esse é o meu gatilho. Normalmente, quando eu tenho, por exemplo, dias de folga, eu tendo a comer menos doce. O café também é algo que me faz, no final do dia, comer mais doces, porque ele eleva um pouco o seu nível de ansiedade. Então, o hábito de comer o doce, ele traz como se fosse uma recompensa para esse alívio de ansiedade. Então, olhando para isso, a gente tem os três passos, né? O gatilho, que no caso é estou estressado, a rotina e a recompensa. A rotina é o tu ir lá e, no caso aqui, ele conta de uma pessoa que se sentia às vezes mais estressada e ela ia lá no bar, lá em cima do escritório onde ela trabalhava, pegar um muffin e ela notou que depois disso era por conta de ela simplesmente se sentir estressada. Então, o que a gente faz primeiro para notar esses hábitos, né, galera? O que é importante você entender sobre isso? Primeira coisa, se você quiser entender realmente seus hábitos, você precisa simplesmente pegar aí sua fatura do cartão de crédito e anotar todos os gastos que você tem ali. Você olha primeiro para isso e depois você vai lá e anota todos os dias, todos os seus gastos, tá? Tipo, eu vou ali numa padaria de tarde comprar um café. Mesmo que custou R$ 1, você vai lá e anota. Porque você vai ver que isso aí são hábitos, tá? E algumas coisas você começa a observar, cara. E a primeira coisa para você mudar um hábito ruim é observar ele. E aí, a partir daí, você consegue alterar a sua rotina, tá? Então, por exemplo, no nosso caso, pessoas que têm talvez aí um problema com gasto, alguma coisa assim, como que você faz para mudar isso, né? Começa a observar essa rotina e começa a alterar esses hábitos, tá? Esses hábitos, às vezes, a gente pode trocar por hábitos mais construtivos, mais com coisas que vão te trazer mais retorno positivo. Então, quando você identificar esses gatilhos, comece a utilizar outras coisas. Por exemplo, cara, tu tá estressado, a melhor coisa que você pode fazer é dar uma caminhada, cara. E eu descobri isso há pouco tempo, tá?
Então, tipo assim, caminhada alivia pra caramba o seu nível de estresse. Porque você simplesmente vai estar ali com seus pensamentos e vendo outras coisas, caminhando, cara. Só isso. E o resultado, por consequência disso, no médio e longo prazo, vai ser mais controle das suas finanças, mais controle, mais coisas que você deixa de fazer sem saber o porquê. Galera, outro conceito importantíssimo desse livro aqui, que seria o nosso segundo, né, que eu aprendi aí, me ajudou muito também a conseguir ganhar mais dinheiro, foi simplesmente a questão dos hábitos angulares. Lembra que eu te falei ali há pouco para você identificar esses hábitos? Os hábitos angulares nada mais são do que hábitos que você vai criando, isso vai se espalhando por toda a sua vida, como se fosse uma onda, sabe um rio quando ele tá, um lago quando ele está parado, você joga assim uma pedra e ele gira aquela onda gigante em volta. Basicamente isso são os hábitos angulares, cara, porque você vai aplicar um hábito e esse hábito ele vai se jogar para todas as áreas da sua vida, cara. Então a partir daí você tem resultados em todas as outras áreas de uma forma muito mais rápida e muito mais a níveis que você nem imagina, porque depois de certo tempo você nem vai se lembrar, você nem vai talvez pensar, caramba, mano, só aquilo ali me fez mudar isso. É um exemplo, a galera o cara que começa a ir na academia, né? Ele tá lá gordão, ele tá sedentário e ele simplesmente começa a ir na academia uma vez na semana ou vai dar uma caminhada uma vez na semana. Isso começa a melhorar a aparência física dele, a saúde mental dele, cara, melhora muita coisa. Daí ele começa a se vestir melhor, daí ele vai pro trabalho melhor, daí tipo, ele come melhor, a esposa dele consegue se comunicar com mais facilidade com ele, admira ele. Então, cara, ele teve um ganho em várias outras áreas da sua vida. E isso se chama o hábito angular. E é isso que a gente pode fazer também com as nossas finanças. E quando eu digo que as coisas são simples, galera, as coisas são simples, porque eu sou a prova viva disso. Mas você também pode fazer isso. E eu digo uma coisa muito simples para vocês, eu disse isso já em vários vídeos do meu canal. Se você quer uma mudança desse tipo, simplesmente comece anotando seus gastos, cara. Anote. Cara, eu gastei 50 centavos num chiclete, cara. Então vou lá e vou anotar. Porque você vai ver que passou 1 ou 2 meses, isso aí é um hábito que você talvez... Putz, cara, será que eu realmente preciso disso? Então isso vai te dar mais controle financeiro e decisões mais inteligentes perante os seus hábitos, tá? E aí, cara, aqui o último conceito mais importante, tá? Que é simplesmente como você manter esse hábito, né? Porque uma coisa é você criar esse hábito, tipo, eu olhei ali meus gastos, beleza, agora eu vou criar esse hábito de não gastar. Pode ser que esse hábito vai se refletir de outras formas negativamente, certo? Então você, por exemplo, cortou o cafezinho lá, e esse cafezinho de uma certa forma te fazia muito bem em outra área da sua vida. Então você tem que entender o seguinte, cara, não vamos levar para um lado extremista, que nem eu dei o exemplo ali do chiclete, é só para você entender o conceito, tá? Deixando isso bem claro. O que você precisa entender é quais os gastos que mais comem a sua renda, qual a maior porcentagem que come a sua renda. Por exemplo, se você ganha R$ 1.000, digamos assim, e você tem um gasto de 50% desses R$ 1.000, cara, vamos olhar para isso, entende? Esses hábitos são os maiores. Agora, como que você mantém esses hábitos depois de você criá-los, né? Depois de você entender quais são os problemas, como que você mantém isso? A primeira coisa, galera, é você acreditar que vale a pena você insistir nesses hábitos, tá? Nessa nova criação desses hábitos. E no início, às vezes, pode parecer muito difícil. É como ver a grama crescer em vários casos, né? Então a gente vê, cara, investimentos às vezes demora para dar retorno. Só que você precisa ter micro vitórias, digamos assim. Então, se você, sei lá, foi um dia na academia, se você foi lá, se você conseguiu mudar esse hábito de alguma forma, se recompense, cara. Comece a, de alguma forma, entender na sua cabeça, você precisa acreditar que aquela mudança vai valer a pena para você. E a melhor forma de ver isso são micro resultados. Uma coisa que você pode fazer muito, cara, é se inscrever nesse canal aqui e deixar o seu like. Mas se você não quiser isso, tudo bem também.
mas eu recomendo você, cara, a ter alguém que você consiga olhar e se inspirar, tipo, por certo tempo, sabe? Isso vai te fortalecer aquela sua crença ali das coisas que você está fazendo, que vai te inspirar e se manter motivado a continuar nesse hábito, tá? Bom, galera, se você gostou desse vídeo aí, deixe seu like, se inscreve no canal. E é isso. Espero que tenham gostado. Fiquem bem, até a próxima e tchau.